as bem-aventuranças que se referem à libertação do pecado. Essas bem-aventuranças correspondem ao caminho purgativo, característico dos iniciantes na vida espiritual, mas que também se prolonga nos mais avançados e perfeitos. Enquanto o mundo afirma que a felicidade reside na abundância de bens materiais, nas riquezas e nas honras, Nosso Senhor declara sem hesitação, com a serena certeza de quem é a própria verdade: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Cada bem-aventurança possui diferentes níveis. Bem-aventurados aqueles que vivem na pobreza sem murmurar, sem impaciência e sem cobiça, mesmo quando lhes falta o pão, e que trabalham com sua confiança depositada em Deus. Bem-aventurados são também aqueles que, mesmo possuindo bens materiais, não têm sua alma presa às riquezas, ao luxo ou ao orgulho, mas que mantêm seu coração desapegado dos bens terrenos. Ainda mais felizes são aqueles que abandonaram tudo para seguir a Jesus, abraçando a pobreza voluntária e vivendo de acordo com o espírito dessa vocação, pois esses receberão 100 vezes mais nesta vida e depois a vida eterna. Notas explicativas. 1. Caminho purgativo. Na teologia cristã, o caminho purgativo é o estágio inicial da vida espiritual, onde o fiel busca purificar-se dos pecados e das paixões desordenadas. 2. Pobres de espírito. Aqui, pobres de espírito não se refere à pobreza material, mas à humildade, ao desprendimento dos bens terrenos e à dependência de Deus. 3. 100 vezes mais. Essa frase remete à promessa de Cristo de que aqueles que renunciarem a tudo por Ele receberão bênçãos abundantes tanto na vida presente quanto na eternidade. Mateus 19. Esses pobres são aqueles que, sob a inspiração do dom do temor de Deus, seguem o caminho que é estreito no início, mas que depois se transforma em uma ampla avenida rumo ao céu, onde a alma se expande cada vez mais, enquanto o caminho largo e alegre do mundo leva à condenação e à perdição. Nosso Senhor afirma em outro lugar: ai de vós, os que estão saciados com os bens da terra, porque tereis fome. Pelo contrário, bem-aventurada é a pobreza que, como ensina a vida de São Francisco, abre as portas do reino dos céus, infinitamente mais excelente do que todas as riquezas nas quais o mundo busca em vão a felicidade. Bem-aventurados os pobres ou humildes de coração, que não se deixam seduzir pelos bens materiais, nem pelos do espírito, nem pela reputação, nem pela honra, e que buscam somente o reino de Deus. Enquanto o desejo de riquezas divide os homens, gerando disputas, processos, violências e até guerras entre as nações, Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são aqueles que não se encolerizam contra seus irmãos, não buscam vingar-se de seus inimigos, nem aspiram dominar sobre os outros. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Bem-aventurados os mansos, que não julgam precipitadamente, que não enxergam no próximo um rival a ser eliminado, mas sim um irmão a ser ajudado, um filho do mesmo Pai Celestial. É o dom da piedade que nos inspira essa bondade, que caminha de mãos dadas com um profundo afeto filial a Deus, nosso Pai comum. Os mansos não se apegam teimosamente ao próprio julgamento. Ao contrário, simplesmente dizem sim, assim é, ou não, assim não é, sem jurar pelo céu nem por nenhuma coisa da terra. 37. Notas explicativas. Pobres de espírito. Na tradição cristã, pobreza refere-se frequentemente não apenas à falta de bens materiais, mas também à humildade de coração e à dependência de Deus. Aqui, os pobres são aqueles que, desapegados das riquezas terrenas, colocam sua confiança no Senhor. 2. O caminho estreito. Esta é uma metáfora bíblica usada para representar o caminho difícil da virtude e da fidelidade a Deus, contrastado com o caminho amplo do pecado e da condenação. Século 7, 3, 14, 3. Dom de temor de Deus. Refere-se a um dos dons do Espírito Santo que não se relaciona com o medo no sentido comum, mas com um profundo respeito e reverência diante de Deus. Para conservar essa mansidão, mesmo diante dos que são ásperos, é necessária uma união íntima com aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, com aquele que não quebrou a cana já rachada nem apagou o pavio que ainda fumegava. Essa cana meio quebrada é, muitas vezes, como diz Bossuet, o próximo tomado pela ira, enfraquecido pela sua própria cólera. Não o destruas completo com a vingança. Jesus foi comparado ao cordeiro que se deixa levar ao matadouro sem soltar sequer um lamento.
A mansidão de que aqui se fala não é uma fraqueza que evita confrontos por medo de tudo. Trata-se de uma virtude que exige um grande amor a Deus e ao próximo. Como diz São Francisco de Sales, é a flor da caridade. A mansidão valoriza ainda mais os favores feitos ao próximo, que se rende e passa a aceitar conselhos e até correções, porque entende que procedem de um amor profundo. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra, a verdadeira terra prometida, sendo já senhores dos corações daqueles que neles confiam. Notas explicativas. 1. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, uma citação direta de Jesus no Evangelho de Mateus, onde ele se apresenta como um exemplo perfeito de mansidão e humildade. 2. Cana meio quebrada e pavio fumegante. Esta metáfora vem de Isaías, Is 42:3, e é frequentemente aplicada a Cristo, que não destrói os fracos ou aqueles que ainda têm esperança, mas os restaura com sua mansidão. 3. Bossuet, Jacques-Benin Bossuet, 4. Foi um teólogo e pregador católico francês, conhecido por seus sermões e escritos de grande influência espiritual e teológica. 4. São Francisco de Sales, um importante santo e doutor da Igreja, conhecido por sua abordagem gentil e paciente no trato com as pessoas. Ele frequentemente associava a mansidão à virtude da caridade, o amor ao próximo. Enquanto o mundo afirma que a felicidade está nos prazeres, Jesus ensina: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E ao rico malvado foi dito: tu recebeste bens neste mundo, e Lázaro, o mendigo, recebeu males. Por isso ele agora é consolado, e tu estás em tormento. Bem-aventurados aqueles que, como Lázaro, sofrem com paciência e sem o consolo dos homens. Suas lágrimas são vistas por Deus ao cair. Mais ditosos ainda são aqueles que choram pelos seus pecados e, por uma inspiração do dom da ciência, entendem que o pecado é o maior de todos os males, e com suas lágrimas obtêm o perdão. Mais felizes, enfim, diz Santa Catarina de Sena, são os que derramam lágrimas de amor ao contemplar a infinita misericórdia, a bondade do Salvador, a ternura do bom pastor que se sacrifica por suas ovelhas. Esses já recebem, ainda neste mundo, um consolo infinitamente superior a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Essas são as bem-aventuranças alcançadas pela fuga e pela libertação do pecado. Notas explicativas. 1. Bem-aventurados os que choram. Esta é uma das bem-aventuranças ditas por Jesus no Sermão da Montanha, Menem 5:4, onde ele revela que aqueles que sofrem e lamentam serão consolados por Deus. 2. Lázaro e o rico. Refere-se à parábola de Jesus contada no Evangelho de Lucas, C16, Dante 1, onde o mendigo Lázaro que sofria na terra é recompensado no céu, enquanto o homem rico que vivia em conforto e ignorava os pobres é condenado. 3. Dom da ciência, um dos 7 dons do Espírito Santo, que permite ao fiel discernir as verdades divinas e compreender profundamente o que agrada a Deus e o que ofende. 4. Santa Catarina de Sena, uma das grandes místicas e doutoras da Igreja, conhecida por suas visões e escritos espirituais. Aqui, sua menção refere-se à ideia de derramar lágrimas por amor a Deus, sensibilizado pela sua misericórdia. As bem-aventuranças da vida ativa do cristão. Há também outras alegrias que o justo encontra quando, afastado do mal, se inclina para o bem com todo o ímpeto de seu coração. O homem de ação, levado pelo orgulho, proclama: bem-aventurado aquele que vive e age conforme seus próprios caprichos, que não se submete a ninguém e se impõe sobre os outros. Jesus, no entanto, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça, no sentido mais elevado da palavra, consiste em dar a Deus o que lhe é devido e, por amor a Deus, dar ao próximo o que lhe corresponde. E, nesse caso, o Senhor se oferece a nós como recompensa. Daí resulta a ordem perfeita, na perfeita obediência, inspirada pelo amor que dilata o coração. Bem-aventurados aqueles que desejam essa justiça ao ponto de sentirem fome e sede dela, pois serão satisfeitos já nesta vida, tornando-se mais justos e mais santos. Bem-aventurada é essa sede da qual está escrito: quem tiver sede, venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do seu coração. Oração. No entanto, para que essa sede não se perca quando o entusiasmo sensível se apaga, para que essa fome e sede de justiça não se desvaneçam em meio às contradições e desilusões, é necessário acolher docilmente as inspirações do dom da fortaleza, que impede a rendição e nos levanta nas dificuldades.
O Senhor, diz Santo Tomás, deseja que tenhamos fome dessa justiça e que nunca nos sintamos plenamente saciados dela nesta vida, assim como o avarento nunca se farta de ouro. Esses famintos só serão completamente saciados na vida eterna e nesta vida, ele acrescenta, serão satisfeitos nos bens espirituais. E continua, enquanto os homens permanecem no estado de pecado, não sentem essa fome espiritual, mas, uma vez libertos do pecado, imediatamente começam a senti-la. Essa fome e sede de justiça nas ações do cristão não devem ser acompanhadas por um zelo amargo em relação ao culpado. Jesus acrescenta, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Em nossa vida, assim como na vida de Deus, justiça e misericórdia devem estar unidas. Não é possível alcançar a perfeição sem, como o bom samaritano, ir em auxílio do enfermo e do aflito. O Senhor recompensará 100 vezes mais aqueles que derem um copo de água por amor a Ele, aqueles que convidam à sua mesa os pobres, os aleijados e os cegos, como mencionados na parábola dos convidados. O cristão deve se sentir mais feliz em dar do que em receber. Deve perdoar aqueles que o ofenderam, esquecer as injúrias e, antes de apresentar sua oferta no altar, buscar reconciliar-se com seu irmão. O dom de conselho nos inclina à misericórdia, tornando-nos atentos aos sofrimentos do próximo, inspirando-nos a oferecer um remédio eficaz e a palavra que consola e eleva. Se nossas ações forem inspiradas por essas duas virtudes, justiça e misericórdia, e pelos dons correspondentes, nossa alma encontrará já aqui na terra uma santa alegria, preparando-se plenamente para entrar na intimidade de Deus, nosso Senhor. As bem-aventuranças da contemplação e da união com Deus. Alguns filósofos acreditavam que a felicidade consistia no conhecimento da verdade, especialmente da verdade suprema. Foi isso que ensinaram Platão e Aristóteles. No entanto, poucos se preocuparam com a pureza do coração, e suas vidas, em muitos aspectos, entraram em contradição com seus ensinamentos. Jesus nos diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele não diz, bem-aventurados aqueles que possuem grande inteligência e têm os meios e tempo para cultivá-la. Não, ele diz, bem-aventurados aqueles que possuem um coração puro, ainda que sua capacidade intelectual seja limitada, porque eles verão a Deus. Um coração puro é como a água cristalina de um lago, onde o azul do céu se reflete. É como um espelho espiritual no qual a imagem de Deus se revela. Notas explicativas. 1. Bem-aventurados os puros de coração. Faz parte das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus no Sermão da Montanha, Amos 5, 8. A pureza de coração está associada à sinceridade, simplicidade e integridade moral que levam à visão de Deus. 2. Platão e Aristóteles, filósofos gregos antigos que buscaram a verdade e o conhecimento por meio da razão e da filosofia, mas cuja abordagem no contexto cristão é considerada incompleta por não se focar na transformação moral do coração. 3. Coração puro como um lago. Esta metáfora sugere que a pureza interior permite que a presença de Deus se reflita claramente na alma, assim como a água límpida reflete o céu. Mas para que o coração seja verdadeiramente puro, é necessária uma generosa mortificação. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz cair, corta-a. É necessário, sobretudo, cuidar da pureza de intenção. Não dar esmola para ser visto, nem orar para conquistar a estima dos homens, mas buscar unicamente a aprovação do Pai que vê o que está em segredo. Cumpre-se a palavra do Mestre, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será luminoso. Deuteronômio 6:22. Ainda nesta vida, de certa forma, o cristão verá a Deus em seu próximo, até mesmo nas almas que à primeira vista pareciam suas inimigas. Verá a Deus nas Sagradas Escrituras, na vida da Igreja, em inúmeras circunstâncias de sua própria existência e até nas contrariedades, onde contemplará lições da divina providência, como uma aplicação prática do Evangelho. Ora, nisso consiste, sob a inspiração do dom de inteligência, a verdadeira contemplação, que nos prepara para aquela outra contemplação, em que veremos a Deus face a face, em sua bondade e beleza infinitas. Então todos os nossos desejos serão plenamente satisfeitos e viveremos como que embriagados por um fluxo de delícias espirituais. 1. Mortificação. Refere-se à prática de renunciar a prazeres ou submeter-se a pequenos sacrifícios como forma de controlar os desejos desordenados e buscar a pureza de coração. 2.
se o teu olho te leva a pecar. Esta passagem do Evangelho de Mateus é uma linguagem hiperbólica usada por Jesus para enfatizar a necessidade de evitar tudo o que nos leva ao pecado, mesmo que isso exija sacrifícios radicais. 3. Pureza de intenção. Trata-se de agir com sinceridade, buscando agradar a Deus e não buscar reconhecimento humano. 4. Dom de inteligência. Um dos dons do Espírito Santo que permite ao cristão compreender melhor as verdades da fé e reconhecer a presença de Deus nas circunstâncias da vida. Já aqui na Terra, essa contemplação de Deus deve ser fecunda. Ela nos traz a paz, uma paz radiante, como expressa a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança, conforme ensinam Santo Agostinho e São Tomás, corresponde ao dom da sabedoria, que nos permite saborear os mistérios da salvação e, de certa forma, ver todas as coisas em Deus. As inspirações do Espírito Santo, às quais este dom nos torna dóceis, esclarecem-nos pouco a pouco o admirável ordenamento do plano providencial, mesmo e especialmente naquelas coisas que antes nos deixavam confusos, nas situações dolorosas e imprevistas, permitidas por Deus em vista de um bem maior. Ora, não nos seria possível contemplar e perceber assim os desígnios da providência que guia nossa vida, sem que antes tenha descido às nossas almas a paz, que é a tranquilidade na ordem. Notas explicativas. 1. Bem-aventurados os pacificadores. Esta é uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha, Mens 5:9. Refere-se àqueles que promovem a paz entre as pessoas e, por isso, são considerados filhos de Deus. 2. Dom da sabedoria. Um dos dons do Espírito Santo, que dá ao cristão a capacidade de apreciar e compreender profundamente os mistérios divinos e enxergar as coisas à luz de Deus. 3. Providência. Refere-se ao cuidado e ao plano divino, segundo o qual Deus governa o mundo e guia a vida das pessoas para o bem, mesmo nas adversidades. 4. Tranquilidade na ordem. Definição clássica de paz, especialmente na teologia de Santo Agostinho, que descreve a paz como o resultado de uma vida ordenada segundo os propósitos divinos. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.